Olá, amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Hoje, através desse vídeo, eu quero responder a duas pessoas. A primeira delas é o irmão Hélio Pereira, que me escreveu já alguns e-mails me perguntando a respeito daquilo que eu creio. Ele quer entender aquilo que eu creio. Fez algumas objeções em relação àquilo que eu tenho dito aqui na TV Caminho Livre, objeções contrárias às doutrinas da graça e contrárias à questão do livre-arbítrio. Pelo jeito, o irmão Hélio é um arminiano e crê no livre-arbítrio. O irmão Hélio permaneceu por 30 anos dentro da igreja adventista, ele não é mais adventista do sétimo dia, e ele descobriu a TV Caminho Livre, assistiu alguns vídeos meus e gostaria de saber no que eu creio, né? No que eu tenho pregado, no que eu tenho crido, enfim. Ele, num dos seus e-mails, ele me pergunta o seguinte: o irmão crê na inspiração de Ellen White, o irmão crê na Trindade, o irmão crê no batismo trinitário? Eu já de antemão quero responder a você, irmão Hélio, que eu sou trinitário, convicto, estudei essa questão de forma detida, de forma meticulosa por 4 anos, sou trinitariano convicto e continuo estudando essa questão, tá? Não parei de estudá-la, não. Creio no batismo trinitário, não como uma obrigação, né? Não como algo assim, ó, sine qua non, não. Eu creio que o batismo trinitário é algo que é aceitável, sim, já que Deus é três pessoas, uma essência. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma essência, uma natureza. Então, eu creio no batismo trinitário não como uma obrigatoriedade, tá? Mas como algo aceitável pela palavra de Deus. Agora, eu quero daqui a pouco ler as objeções que o irmão Hélio me faz aqui, gente. E a partir disso eu quero construir os argumentos que permearão todo este vídeo. Então, o irmão Hélio é a primeira pessoa que eu quero responder com este vídeo. Por que eu não respondi no e-mail? Porque eu tenho certeza que outras pessoas que nos assistem têm as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos que o irmão Hélio tem. Nós já tratamos desses temas mencionados aqui pelo irmão Hélio no seu e-mail. Vocês vão ver isso. Eu já tratei disso, estou tratando disso desde o meu segundo vídeo aqui. Então, eu creio que sempre que possível é bom a gente estar tocando nesses assuntos, revisitando esses assuntos, porque tem muitas pessoas que ainda desconhecem esse assunto, não dominam este assunto, não sabem equacionar muito bem esse assunto. Então é sempre bom a gente estar tocando nesse assunto aqui. Vou aproveitar a oportunidade do e-mail do irmão Hélio para poder fazê-lo aqui agora. A outra pessoa que eu quero responder é um pastor adventista do sétimo dia que me disse de forma seca e grossa: Deus não escolhe ninguém, ele não é parcial. Ok, vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Que Deus é parcial, eu não creio também que Deus seja parcial, né? Parcial, abstraindo daí um sentido bem secular, né? Bem secular, no sentido assim de ele caprichosamente, né? Ele vai beneficiar caprichosamente ele vai prejudicar outro. Você está entendendo? Não nessa forma, né? Então vamos saber se Deus escolhe ou não. Aproveitando o e-mail do irmão Hélio, a gente vai estudar essas questões aqui. Eu primeiro quero ler na íntegra parte do e-mail que o irmão Hélio me enviou, para que a gente possa depois ir pontuando e objetando. O irmão Hélio diz aqui: entendo que Deus é absoluto e onipotente em tudo que faz e ninguém nem nada pode questioná-lo sobre isso, conforme Romanos 9, 13 e 19. Realmente, irmão Hélio, Romanos capítulo 9 deixa isso bem claro. Deus é soberano, Ele escolhe quem Ele quer, independentemente das obras desses seres humanos. Ele não precisa prever as obras de ninguém para poder fazer a sua escolha soberana. Ele deixa isso claro em Romanos capítulo 9, é o capítulo que o senhor citou aqui, não especificamente esses versos, todo o capítulo 9, aliás, do capítulo 9 até o capítulo 11 do livro de Romanos, irmão Hélio, ele vai tratar dessas questões, das implicações disso, da escolha de Deus. Deus é soberano, Ele escolhe quem Ele quer, não depende de quem quer nem de quem corre,
ele deixa isso bem claro, né? Ele deixa isso claro ali no capítulo 9, que ele levantou o faraó para isso mesmo. Ele não levantou o faraó para dar uma oportunidade de salvação para faraó. O faraó tinha que cumprir uma missão sagrada, mesmo rejeitando Deus. É verdade. E a gente vai ver que outras personagens aqui na Bíblia cumpriram missão semelhante, né? Uma pré-determinação divina, sem que para isso fossem coagidas por Deus ou violentadas por Deus, né? A gente vai ver isso aqui agora. Então, irmão, corroborando isso que realmente você disse aqui no início do seu e-mail, realmente você tem razão. Romanos capítulo 9 deixa claro que Deus é soberano e ele não pode ser questionado por nenhuma criatura. Isso é fato, ponto, pronto e acabou. O senhor está correto. Bom, mas, aí o senhor diz aqui, mas entendo também que Deus é amor, 1 João 4,16, Deus é amor, nenhum reformado vai dizer o contrário, irmão, irmão Hélio. Eu nunca disse que Deus não seja amor, eu nunca disse isso, né, que Deus não é amor, né, nunca afirmei isso aqui na TV Caminho Livre. Tudo quanto faz, o faz por amor. Também nunca disse que Deus, tudo quanto ele faz, não faz por amor, também nunca disse o contrário disso aqui. Tudo que ele faz por amor. E realmente, o senhor está correto. Eu nunca afirmei o contrário aqui também não. E o senhor cita João 3,16 e Jeremias 31,3. João 3,16, provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia, aquele que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jeremias 31,3, o senhor cita aqui. Eu também, mais ou menos de cor, eu me lembro do texto de Jeremias, é quando Deus diz ao povo de Israel, através do profeta Jeremias, o seguinte: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno, né, irmão Hélio? Eu também nunca disse o contrário disso aqui, irmão Hélio. Nunca disse o contrário de nada aqui na TV Caminho Livre. Em nada eu discordo disso aqui. O amor de Deus é eterno, o Evangelho é eterno, a nossa salvação é eterna, é o que a Bíblia diz. Em Apocalipse 14,6, o Evangelho é eterno. No livro de Hebreus, Deus afirma que a nossa salvação é eterna. Assim como ele diz aqui em Jeremias que o amor dele é eterno pelo seu povo. Então tudo que ele faz com base nesse amor, né? Deus é amor. Eu nunca disse o contrário aqui, né, irmão? Então, eu concordo com o senhor nisso aqui também. Aí o irmão continua dizendo aqui: por essa razão não consigo aceitar um Deus que faz o bem de manhã e o mal à tarde, que gerou um filho pelo prazer de vê-lo morrer, um anjo para se tornar o diabo e um pobre ser humano para ser um traidor sem que tivesse dupla personalidade. O Deus cristão, é como se o Deus que eu prego aqui não fosse cristão, né, irmão Hélio? O Deus cristão sabia que Adão, mesmo após pecar, podia estender a mão e tomar da árvore da vida. Gênesis 3:22. Verdade. Mandou Caim escolher o sacrifício que queria oferecer. Gênesis 4:7. Nisso aqui nós vamos discordar, viu, irmão? Viu, irmão Hélio? Nós vamos discordar, vou mostrar por que nós vamos discordar. Moisés disse aos filhos de Israel para escolher o bem ou o mal. Deuteronômio 30:15. Moisés disse isso mesmo, mas em que contexto ele diz aqui e o que significa essa escolha entre o bem e o mal aqui nesse contexto, irmão? É isso que nós precisamos discutir, né? Josué mandou os israelitas escolherem servir a Deus ou não. Josué 24:15. Também, irmão, pressuponho que o senhor queira citar Josué, assim como cita Deuteronômio e os outros textos anteriores, querendo com isso afirmar a questão do livre-arbítrio, né? Mas nós precisamos entender Josué 24:15 dentro do seu contexto, né? E não fazendo afirmações arbitrárias com relação a essa escolha que Josué conclama o povo a fazer aqui nessa circunstância. Nós vamos ver isso aqui também, tá? Aí você diz aqui: o próprio filho podia escolher entre a justiça ou a injustiça. Hebreus 1:9. Nós vamos discordar, eu vou discordar disso também, e depois a gente pode explicar por quê, né, irmão? O senhor está falando que o próprio filho podia escolher entre a justiça ou a injustiça. Essa referência a filho aqui, creio eu que o senhor está fazendo uma referência a Jesus, né? Jesus poderia escolher entre a justiça ou a injustiça. Olha, irmão, eu vou discordar do senhor nesse aspecto, quando eu for discuti-lo, de forma veemente, viu? Veemente eu vou discutir do senhor nesse aspecto, que Jesus poderia escolher a injustiça. E o próprio Jesus clamou: vinde a mim. Eu não vejo de que modo isso
aqui depõe a favor do livre-arbítrio, irmão. Mas vamos por pontos, né? Vamos por partes e vamos aqui pontuando as suas objeções e procurando contra-argumentar com o senhor. Bom, vamos lá. Não consigo aceitar um Deus que faz o bem de manhã e o mal à tarde. O senhor não detalha, irmão Hélio, o porquê desta afirmação. É como se nós aqui, como se eu especificamente, porque o senhor escreve para mim, é como se eu estivesse dizendo, com tudo que eu ensino aqui, isso. De manhã Deus faz o bem, à tarde Deus faz o mal. Ou seja, o Deus que faz o bem, ele não pode fazer o mal ou produzir o mal. Irmão, eu não sei se o senhor assistiu a um dos meus últimos vídeos que eu gravei agora, falando sobre justamente essa questão, livre-arbítrio, mal, essa coisa, né? O senhor vai perceber que eu não atribuo, nem eu e nenhum teólogo reformado sério atribui a Deus a autoria do mal. Nós não afirmamos isso, eu nunca afirmei isso, que Deus é o autor, aquele que pratica o mal, aquele que obra o mal, ou seja, a fonte do mal. Eu nunca afirmei isso aqui. No entanto, eu tenho que afirmar aquilo que a Bíblia diz, meu irmão. E aquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia diz, a gente não pode fugir. Então eu leio agora 2 textos para objetá-lo com relação a isso, tá? Deus de manhã faz o bem, à tarde faz o mal. Eu nunca disse isso aqui, mas nós não podemos fugir disso aqui que eu vou ler agora. Olha, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Na sua Bíblia, provavelmente, se ela for a Almeida Revista e atualizada, o texto vai dizer o seguinte: eu formo a luz, crio as trevas, eu promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus cria os conflitos, irmão. E o verbo hebraico para criar aqui é o mesmo verbo hebraico utilizado por Moisés ao escrever o relato da criação. É criação ativa, é ação ativa de Deus, direta de Deus. Deus cria, bará, ele cria luz, trevas. Ele cria o quê? A paz. E cria o quê? Os conflitos, as guerras. Ele cria. Como é que o senhor sai disso, irmão? Como é que o senhor me explica isso aqui? O senhor vai querer afirmar que isso aqui não passa de uma gíria, de uma expressão idiomática do hebraico. Que isso aqui não passa de um idiomatismo hebraico, lançando mão de um argumento velhaco da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é um argumento velhaco, querendo tirar de Deus o poder e a soberania de Deus de agir, tanto para o bem quanto para o mal. E está claro aqui, nós não podemos fugir da palavra. Outro texto que eu quero ler com relação a isso, e eu tenho que correr porque o tempo corre contra mim, os seus argumentos, as suas objeções são muitas. Outro texto que eu lanço mão é Lamentações, capítulo 3, verso 38, diz assim: por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? E aí, irmão Hélio? Olha que o profeta Jeremias está questionando aqui. Não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Nós temos que admitir que isso acontece. Agora, Deus, eu não posso, através disso, admitir que Deus seja um Deus sádico, que ama o mal, que produz o mal de forma caprichosa, porque Ele é um Deus sádico. Um Deus que não ama, um Deus injusto. Não, meu irmão. Nós temos que tentar analisar isso aqui, tentar, da ótica divina, da ótica de Deus. Se isso é possível, né? Mas a gente tem que tentar, pelo menos da ótica da palavra de Deus, aceitar o fato de que Ele é soberano. Ele produz o bem na vida de quem Ele quer, assim como Ele pode permitir o mal na vida de quem Ele quer também. Só que Deus, ao permitir o mal, que o mal acometa a vida de alguém ou a vida de um povo,
ele tem um propósito com isto. Muitas vezes ele revela este propósito, outras vezes não. Nós temos que entender isso, irmão Hélio. Deus é soberano. E nós temos várias histórias na Bíblia onde o povo de Deus passou por males indizíveis, indescritíveis. Deus permitiu que o povo passasse por muitos males, mas por quê? Pretendendo com isso produzir um bem lá na frente, um bem que extrapolaria todo o mal que o povo porventura tivesse sofrido antes. Nós temos que entender isso. Deus tem um propósito para com o mal, irmão Hélio. Nós não podemos fugir disso. Por que nós não podemos fugir disso? Porque Deus não é impotente, Ele é onipotente. Se Ele permitiu a existência do mal, é porque Ele tem um propósito com a existência do mal, meu irmão Hélio. Agora, isso não faz de Deus o responsável pelas mazelas da humanidade. Isso não torna Deus o autor das mazelas da humanidade. Isso não faz de Deus a fonte do mal, de todo o mal da humanidade ou dos demônios. Não, meu irmão, nós temos que tentar separar uma coisa da outra. Olha, vamos analisar mais dois textos aqui, tentando enfatizar este aspecto. Amós, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos lá para Amós, capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha só. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Vejam que Deus, Ele ama o bem. No entanto, a própria Bíblia afirma que Deus, misteriosamente, propositadamente, Ele permite que o mal nos acometa, tendo um fim, um propósito santo com isso. E nós não podemos deixar de admitir isto. Provérbios, capítulo 16. Provérbios, vamos lá. Nosso Deus ama o bem, mas Ele tem um propósito com o mal. Ele não é o autor do mal, nem a fonte do mal, mas Ele tem um propósito com o mal, em ter permitido que o mal fizesse parte da nossa existência. Agora tem um detalhe, hein? Abrindo um parênteses aqui antes de ler o próximo texto. Este mal está com tempo de validade já determinado, pré-determinado por Deus. Este mal não perdurará. Inclusive, neste aspecto aqui, eu vou discordar dos meus irmãos calvinistas e reformados, porque a maioria absoluta deles creem que a alma é imortal e que a alma ficará eternamente pegando fogo num determinado lugar que a tradição convencionou chamar de inferno. Não creio na existência de inferno, creio que o inferno existirá quando o lago de fogo, Deus fizer o lago de fogo descer para queimar os ímpios. Pronto, e acabou. Eu sou aniquilacionista como o grande teólogo reformado John Stott passou a ser. Tá? Então veja, nesse aspecto aqui eu vou discordar dos meus irmãos reformados e calvinistas que dizem que o mal perdurará pela eternidade. Por quê? Porque as almas dos ímpios permanecerão queimando pelas eras eternas, para sempre. Eu não concordo com isso, discordo disso. Isso é um assunto, quem sabe, para um outro vídeo. Nem sei se vou tocar nesse assunto. Mas olha, vamos ler. Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, amado irmão Hélio, estou só arranhando a superfície desse assunto, que é muito profundo, muito complexo e transcende a nossa capacidade de compreensão. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Se Ele decretou permitir a existência do mal, é porque Ele tem um propósito com o mal, como diz o texto aqui, ó. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Então veja, Deus tem um propósito com o mal, meu irmão. Ele tem um propósito com o mal. E nós não podemos deixar de admitir isto. O povo mesmo de Deus passou por diversos males, sofreu muito, mas Deus sempre teve um propósito em permitir que o mal acometesse o seu povo. Não é verdade?
Então não é, veja bem, não é, eu nunca disse aqui, irmão, nunca deixei transparecer aqui que Deus é um Deus mal-humorado ou que possua dupla personalidade, ou seja, um ser dual. Ele é bem e ele é mal ao mesmo tempo. Eu nunca quis dizer, eu nunca disse isso, nunca disse, aliás, nunca afirmei isso aqui, né? E não pretendo jamais afirmar uma blasfêmia como essa. Deus é bem e mal ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus. Deus de manhã faz o bem e à tarde ele faz o mal. Não, meu irmão. Isso é uma afirmação sua. Essa afirmação é sua, tá? Eu jamais disse isso aqui e jamais vou afirmar tal coisa. Tá bom, irmão Hélio? Eu estou dizendo isso, irmão Hélio, com muito respeito ao senhor, tá? Com muito respeito, tá bom? Já que o senhor me provocou, no bom sentido, estou respondendo ao senhor também com muito respeito, tá certo? Vamos ao próximo ponto. Por essa razão não consigo aceitar um Deus que faz o bem de manhã e o mal à tarde, que gerou um filho pelo prazer de vê-lo morrer. Quando foi que eu disse, meu amado irmão Hélio, aqui na TV Caminho Livre, que Deus gerou Jesus com a simples intenção, o propósito de vê-lo morrer e sentir prazer nisso? No entanto, eu posso citar para o irmão aqui 3 textos para ampliar o entendimento do irmão a esse respeito. O irmão questiona aqui o seguinte: por essa razão, não consigo aceitar um Deus que faz o bem de manhã e o mal à tarde, que gerou um filho pelo prazer de vê-lo morrer. Eu nunca afirmei tal coisa, né, irmão? Mas eu preciso ler 3 textos para ampliar o vosso entendimento a respeito da morte de Jesus. Tá certo? E como Deus encarou a morte de Jesus. Tá bom, meu irmão? Vamos lá, então? Vamos para um texto muito conhecido que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 10. O texto diz assim: todavia, ao Senhor agradou... Preste atenção nisso aqui, irmão Hélio. Preste atenção nisso aqui. Não sou eu que estou falando não, tá? Palavra de Deus. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho, verso 11, de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amado irmão Hélio, perceba que o texto profético, este texto é profundo, o senhor sabe disto, é um texto maravilhoso, é o texto messiânico, aquele do Velho Testamento. E o texto afirma, ipsis literis, que ao Senhor agradou o moê-lo. Moê-lo, quem? Moer quem? Jesus, o seu filho, o Messias. Mas por que, de certo modo, Deus se agradou disso, irmão? Foi pelo simples prazer de vê-lo morrer daquela forma horrível, horrorosa? Não, irmão. Não foi por isso, meu irmão. E eu nunca disse isso aqui na TV Caminho Livre. Nunca. Nunca deixei transparecer esta ideia, nem de longe, meu irmão. Agora você está vendo que a palavra está dizendo que todavia o Senhor agradou esmagá-lo. Hein, meu irmão? Então nós precisamos entender isso. Por que foi agradável para Deus esmagar a Jesus, ou permitir que Jesus fosse esmagado? Nós precisamos entender isso, irmão, e não fazer afirmações gratuitas e sem fundamento. Certo? Outro texto que eu quero ler se encontra em Atos 2. Vamos ler 22 e 23, só para a gente contextualizar. 23 e 24. Olha só. Atos 2, 22 a 24 diz assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Amado irmão Hélio, perceba que mais uma vez nós temos aqui um texto
muito profundo e revelador ao mesmo tempo, porque ele está dizendo que ao mesmo tempo em que homens maus crucificaram a Cristo, o texto está dizendo que isto fez parte da presciência e de um plano determinado de Deus. Plano determinado e presciência de Deus. Está vendo o que o texto está dizendo aqui no verso 23? A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Deus se utilizou de homens maus, irmão Hélio, para cumprir o seu plano determinado e a sua presciência, no sentido de matarem o seu filho, sim, meu irmão. Foi plano de Deus, meu irmão. Agora, Deus se alegrou com isso, Deus sorriu e gargalhou com isso. É óbvio que não, Deus não sentiu prazer nisso, meu irmão. Eu nunca disse isso aqui na TV Caminho Livre. Jamais direi uma bobagem dessa. Olha o Atos capítulo 4, que vai no mesmo diapasão. Atos capítulo 4, verso 27. Diz assim: porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos. Olha quanta gente é citada aqui, olha quantos personagens são citados nesse texto aqui, irmão Hélio. Olha aqui, porque de fato nesta cidade Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha só, 4 tipos de gente se juntaram contra Jesus, a quem Deus havia ungido. E olha só o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão, uma referência a Deus, a mão de Deus, e o teu propósito predeterminaram. Olha aí, meu irmão. Olha aí. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel se juntaram, formaram uma coalizão no sentido de matarem a Jesus. Só que isto que eles fizeram estava conforme a mão e o propósito de Deus, que predeterminou tudo isso. O texto é claro, a palavra de Deus é clara, meu irmão Hélio. É claro, nós não podemos fugir disso. Agora, Deus, por conta disso, sentiu prazer na morte de seu filho? Claro que não. Isto não pode ser afirmado, irmão Hélio. Vamos seguir? O Senhor diz aqui também o seguinte: que gerou um filho pelo prazer de vê-lo morrer, um anjo para se tornar o diabo. Irmão Hélio, quando foi aqui na TV Caminho Livre que o Senhor me viu e me ouviu dizer que Deus criou um anjo, Lúcifer no caso, para se tornar um diabo, com o propósito de torná-lo num diabo? Quando foi que o Senhor me ouviu dizer isso aqui? Quando? Eu nunca disse isso aqui na TV Caminho Livre. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, irmão Hélio. Nem o maior PhD em teologia tem condições de afirmar de modo conclusivo, de fazer afirmações de modo conclusivo concernente a esta questão. Qual questão? A criação de Lúcifer e a terça parte de anjos que Deus criou, mesmo sabendo que eles se rebelariam contra ele. Nós não temos condições de fechar este assunto, de equacionar este assunto de modo conclusivo. Não. O que nós podemos fazer é presumir, pressupor alguma coisa a esse respeito. Eu faço isso. Agora, Deus criou Lúcifer, como ele diz em Ezequiel 28, é um texto com duplo sentido, texto profético com duplo sentido, cuja principal e primária aplicação nos remete para o rei de Tiro, e que a ortodoxia cristã determinou que este texto é um texto que diz respeito à experiência do anjo querubim, que depois passou a ser
o anjo querubim, que pela tradição passou a ser chamado de Lúcifer e que se tornou o diabo. Mas por que ele se tornou o diabo? Foi porque Deus o criou para isso? Veja o que o texto diz. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Aí vem citando aqui todas as pedras, né? Verso 14, você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus, andava no meio das pedras brilhantes, você era perfeito, verso 15, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, e a palavra criado aqui é bará, até que se achou iniquidade em você. Então veja, meu irmão, aí o verso 17, Deus diz aqui, você ficou orgulhoso por causa da tua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. O verso 2 do capítulo 28, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento, no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, não é? Olha o verso 6. Por isso assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações. Óbvio que isso aqui é uma referência primária, como eu disse, ao rei de Tiro, com aplicação à experiência de Lúcifer, antes e depois do pecado. Deus criou Lúcifer, perfeito, o anjo, o querubim, perfeito, lindo, maravilhoso. Mas como diz o verso 17 aqui, ele ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Como entender isso? Quer dizer que coisas boas produziram o mal em Lúcifer? Como entender isso? Quem é que pode equacionar essa questão, irmão Hélio? Uma coisa nós temos que afirmar, Deus não criou Lúcifer para ser um diabo. Deus não criou Lúcifer para ser um diabo. Deus decretou permitir que ele se tornasse um diabo através do quê? Da sua liberdade de agência. Lúcifer, assim como toda a terça parte de anjos que se rebelaram contra Deus, junto com Lúcifer, agiram não de modo coagido. Eles agiram utilizando-se de sua liberdade de agência, de sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Agora não há como explicar isso. Quer dizer que só coisas boas fizeram com que o mal surgisse no universo? E esse mal fosse transferido aqui para a Terra, causando essa desgraceira toda que nós conhecemos por experiência própria aqui na Terra? Irmão Hélio, eu nunca disse que Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito, para que ele se tornasse um diabo. Eu nunca disse isso. Nunca. Só que nós temos que entender que se Deus criou, veja bem, se Deus é onisciente, como eu creio que você sabe que Deus é onisciente, ele criou Lúcifer, sabendo que Lúcifer iria se rebelar, criou. Então se ele fez isso, meu irmão, não é porque ele é impotente, para não permitir ou para impedir uma ação rebelde de Lúcifer, não. Ele não é impotente e ele não é injusto, como ele poderia destruir Lúcifer assim, com um sopro. Ele não fez isso, não foi por conta de uma suposta impotência dele ou por conta de uma suposta injustiça inerente ao seu santo caráter. Também não, meu irmão. Nós temos que presumir, com base na Bíblia, que Deus tinha um propósito santo para com isso, meu irmão. É só isso que nós podemos presumir. E não adianta a gente ficar elucubrando muito em cima disso aqui não, porque senão a gente começa a ficar meio lelé. É você querer entrar naquilo que você não foi, que Deus não lhe permitiu entrar. Porque a nossa mente não tem capacidade para assimilar isso, entender isso, compreender isso, equacionar esse dilema, esse drama. Mas uma coisa é certa, Deus não criou Lúcifer com a intenção, veja bem, com o propósito de fazer dele, de próprio Deus fazer dele um diabo. Não foi Deus que fez de Lúcifer um diabo. E eu nunca disse isso aqui, meu irmão. Nunca disse isso aqui. Tá? Outro ponto que o senhor salienta aqui é o seguinte:
um anjo para se tornar o diabo e um pobre ser humano para ser um traidor. Isso está se referindo a Judas, não é? O senhor está afirmando aqui que o pobre ser humano chamado Judas, Deus não trouxe Judas à existência, pelo que o senhor diz aqui, para que ele se tornasse um traidor. Será que é isso mesmo, irmão? Será que é isso mesmo que o irmão está afirmando? Deixa eu pegar um texto aqui da Bíblia para tratar desse assunto, questão de Lúcifer. Vamos abrir em Mateus capítulo 26. Abra aí. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26. Vamos falar um pouquinho dessa questão de Judas. Eu quero dizer para o irmão Hélio, eu gravei um vídeo aqui na TV Caminho Livre falando especificamente de Judas, tá? Tratando especificamente de Judas, da questão de Judas. Mas eu vou ler alguns textos aqui para o irmão, também para objetá-lo e para produzir uma ampliação do seu entendimento em relação à questão de Judas, tá, irmão? Olha só, Mateus 26, vamos ler aqui o verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Olha só, irmão Hélio, o que Jesus está afirmando a respeito de Judas aqui? Primeiro ele faz uma afirmação a respeito de si mesmo. Jesus, Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. O que significa esse negócio de estar escrito a seu respeito? Está escrito a seu respeito tem o sentido de pré-determinação, irmão. Ou seja, estava determinado a respeito de Jesus que ele fosse para onde? Fosse para a cruz, fosse para a morte. Estava escrito, quer dizer isso, estava determinado ou pré-determinado. Esse é o sentido. E aí Jesus, a respeito de Judas, diz assim: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Já parou para analisar nas implicações desta frase aqui, desta afirmação de Jesus a respeito de Judas, irmão Hélio? Melhor lhe fora não haver nascido? Se Jesus dissesse isso de mim, o que o senhor poderia presumir? Melhor seria para o Paulo ele não haver nascido. Isso quer dizer só uma coisa, irmão Hélio. Só uma coisa. Jesus não tinha, obviamente, não poderia ter nenhum tipo de expectativa positiva com relação a Judas. Por quê? Porque Judas veio à existência não para ser salvo, não para receber uma oportunidade de salvação de Deus, porque senão Deus seria injusto. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Judas veio à existência porque Deus tinha um propósito para cumprir através da sua vida. Aí alguém pode perguntar: não, isso é... Deus seria injusto se assim fosse. Olha, Deus seria injusto? Então quer dizer que o seu senso de justiça, o seu entendimento de justiça é maior do que o senso de justiça de Deus? Então quer dizer que nós, seres humanos, vamos enquadrar Deus dentro do nosso entendimento, da nossa concepção a respeito daquilo que é justiça? Ou não? O próprio Jesus está falando: melhor lhe fora não haver nascido. Se Jesus, que é Deus, diz isso a respeito de Judas, é porque não havia nenhuma expectativa positiva em relação a Judas. Ele teria que cumprir o propósito para o qual ele veio à existência. Olha, abra aí, meu irmão Hélio, e quem estiver assistindo, obviamente, João capítulo 6, vamos lá? João capítulo 6, vamos ler o verso 70 e 71, os versos 70 e 71, diz assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Olha só, meu irmão Hélio, Deus escolheu 12 discípulos. Dentre eles, Jesus, escolheu Judas. Por que ele o fez? Por que ele o fez? Mesmo sabendo que ele era diabo, porque ele diz aqui, olha, não escolhi eu,
Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Por que Jesus escolheu Judas para ser discípulo, mesmo sabendo que Judas era diabo? E Jesus está dizendo que Judas era diabo, mesmo antes de Judas traí-lo. Portanto, não foi a traição de Judas que fez com que Jesus mudasse de ideia ou de opinião em relação a ele, Judas. Judas traiu Jesus porque ele era diabo, ou seja, ele estava pactuado com o demônio, com Satanás, com Beelzebu. Ele pertencia a Beelzebu, ele pertencia a Satanás, ele pertencia ao diabo, ele era do diabo. Foi por isso que ele traiu Jesus. Agora, presta atenção, ele foi coagido para isso? Deus violentou a sua vontade, a sua liberdade de agência para isso? Não. De algum modo que nós seres humanos não temos como equacionar, Judas, através da sua liberdade de agir, com a qual Deus dotou todo ser humano, liberdade de agir, de tomar decisões, de fazer escolhas. Judas, através da sua liberdade de agência, cumpriu a vontade de Deus que havia sido determinada muito antes de Judas nascer. É um mistério. Não dá pra gente equacionar isso. A Bíblia fala de uma coisa e fala de outra também. Judas não foi coagido, Deus não violentou a vontade de Judas, não é? É isso, meu irmão, que nós precisamos entender. Para nós isso parece lógico, mas Deus não está circunscrito à nossa lógica, irmão Hélio. Deus não está circunscrito à nossa lógica, à nossa ciência, aos nossos pressupostos ou postulados, aos nossos conceitos. Não. Deus é Deus. Olha o que ele diz a respeito de Judas, então, em João 17, verso 12. Abre aí, João 17. Verso 12. Ele diz assim: quando eu estava com eles, Jesus orando ao Pai, né? Fazendo a oração sacerdotal, aquela oração intercessória, né? Em prol dos discípulos. Quando eu estava com eles, olha só, esse eles é uma referência aos discípulos. Guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? Exceto quem se perdeu? O filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Tá vendo, irmão Hélio? Nós precisamos entender aqui algumas coisas. A Escritura já havia predito que Judas viria à existência. Não o nome de Judas, a Bíblia não fala, não cita o nome de Judas, né? Davi que cita através do Salmo lá que um traidor meteria a mão no prato com ele, enfim, comeria junto com ele, beberia junto com ele, enfim. Só não cita o nome. Mas é óbvio, meu irmão, que se tratava de Judas. E o texto e as próprias palavras de Jesus estão dizendo, olha, para que se cumprisse a Escritura, ou seja, porque já estava determinado antes, nenhum dos discípulos se perdeu, a não ser quem? O filho da perdição. Olha como Judas era considerado, era visto por Jesus, diabo, filho da perdição. Ou seja, melhor lhe fora não haver nascido. Não havia nenhum tipo de expectativa positiva por parte de Jesus a respeito de Judas, meu irmão Hélio. O senhor tem que admitir isso. Judas veio para cumprir uma missão má. Só que há uma missão por trás desse mal, era uma missão que tinha um propósito santo. A missão era má, mas o propósito era santo, e o propósito é de Deus. Está me entendendo? Não estou falando que Judas, com o seu mal, cumpriu uma missão santa. Não, ele cumpriu uma missão má, pré-determinada por Deus. Mas o propósito é de Deus e o propósito era santo. Ele entregou Jesus. A Escritura já havia predito. E a Escritura, como diz Jesus aqui no verso 12, tem que se cumprir, meu irmão. A Escritura tem que se cumprir. A Escritura é palavra de Deus. Deus falou, tem que se cumprir. Não sou eu que estou falando, meu irmão. Por último, para encerrar essa questão, vamos abrir em Atos, capítulo 1. Atos. Essa questão de Judas, citada pelo irmão aí. Atos, capítulo 1, vamos lá. Abrir em Atos, capítulo 1.
versos 15 e 16 diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Perceba, meu irmão Hélio, que o texto sagrado está dizendo que a Escritura teria que se cumprir, porque o Espírito Santo proferiu essa profecia anteriormente por boca de quem? Por boca de Davi, acerca de Judas. Portanto, quando Davi fala de alguém que trairia o Messias, ele, obviamente, ele não cita o nome, mas para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo já estava claro e patente. Seria quem? Judas. Melhor lhe fora não haver nascido. Ai daquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ou seja, Judas cumpriu uma pré-determinação divina, agindo de conformidade com a sua liberdade de agência. Deus não violentou a sua liberdade, a sua vontade. Deus não o coagiu. Então, nós precisamos aceitar uma coisa e outra, ainda que essa coisa e outra nos pareça contraditórias, levando-se em consideração a nossa lógica, meu irmão. Tá? Acho que eu consegui ampliar o seu entendimento a respeito da questão de Judas, né? O senhor faz mais uma objeção aqui. Vamos ler o parágrafo todo que o senhor citou aqui para a gente contextualizar de novo? Por essa razão, não consigo aceitar um Deus que faz o bem de manhã e o mal à tarde, que gerou um filho pelo prazer de vê-lo morrer, um anjo para se tornar o diabo e um pobre ser humano para ser um traidor, Judas, sem que tivesse dupla personalidade. Mais uma vez, irmão, só reforçando isso aqui. Deus não é um Deus dual, bem e mal ao mesmo tempo. Deus é o supremo bem. Deus é o supremo bem. Ele não é um ser dual. Eu nunca disse isso aqui na TV Caminho Livre, meu irmão Hélio. Nunca. Jamais afirmei isso aqui. Jamais. O senhor continua no próximo parágrafo dizendo o seguinte: o Deus cristão sabia que Adão, mesmo após pecar, podia estender a mão e tomar da árvore da vida. Gênesis 3:22. Não é preciso nem ir lá no texto para comentar isso aqui, meu irmão, porque eu presumo que o senhor está querendo afirmar com isso aqui que Adão realmente podia estender a mão e pegar do fruto da árvore da vida. Eu presumo que o senhor está querendo dizer aqui que havia o livre-arbítrio, né? Adão poderia pegar do fruto e viver. Meu querido irmão, se ele tinha o livre-arbítrio para pegar o fruto, como eu presumo que o senhor queira afirmar aqui, e Deus não violenta o nosso livre-arbítrio, Deus não cerceia, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, por que Ele colocou um anjo com uma espada flamejante proibindo Adão e Eva de terem acesso à árvore da vida após o pecado? Por quê? Essa é uma pergunta que deve ser respondida, mas eu não vou me deter a ela. O irmão cita aqui também o seguinte: mandou Caim escolher o sacrifício que queria oferecer. Gênesis 4:7. Onde é que Deus, onde é que o senhor leu isso aqui, irmão? Onde é que está isso aqui? O senhor cita Gênesis 4:7. Eu vou ler o texto agora, mas eu queria de antemão objetá-lo, começar a objetá-lo fazendo a seguinte pergunta: onde é que foi que o senhor leu aqui que Deus mandou Caim escolher o sacrifício que ele quisesse? Onde é que foi, meu irmão? Em qual Bíblia? Qual é a tradução da Bíblia que o senhor está utilizando para o senhor fazer tal afirmação? Por isso que eu disse que eu me objetaria, eu me oporia de forma veemente com relação a essa afirmação do senhor, meu irmão Hélio. Eu faço isso com muito respeito, com muita tranquilidade, irmão Hélio. Muito respeito a você, a sua pessoa. Você é um homem amado de Deus. Você é um homem de Deus. Eu tenho essa consciência. Tenha consciência de que você é um eleito de Deus. Então eu estou
fazendo essas objeções com muito respeito à sua pessoa. E olha, vamos ler o texto que você citou, Gênesis 4:7, para discutirmos essa questão, elencada por você aqui. Deus conversando com Caim logo após Abel oferecer o sacrifício determinado por Deus, através de Adão e Eva, e Caim oferecer um sacrifício contrário às determinações de Deus. Se Caim possuía o livre-arbítrio para fazer tanto bem quanto mal, por que cargas d'água Caim, através do seu suposto livre-arbítrio, decidiu justamente fazer uma oferta contrária à vontade de Deus? Contrária àquela que Deus havia determinado através de Adão e Eva. Não é? É outra pergunta que eu faço, mas vamos ler o texto citado pelo senhor para saber se há a Bíblia deixa transparecer aqui algo que possa nos levar a crer que o livre-arbítrio realmente determinou toda essa questão de Caim e Abel. Vamos ver então, Gênesis 4:7 diz assim, Deus falando com Abel: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Porque Caim estava irritadíssimo, né? Deus não aceitou a sua oferta, ele ficou irritadíssimo, ficou bufando. E aí Deus fala, olha, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Por que que ele não fez o que era certo? Ele já sabia o que era certo, Deus havia determinado o que era certo. Por que que ele, com seu livre-arbítrio, não fez o que era certo? E aí Deus diz mais, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Meu Deus do céu, para mim está muito claro essa conversa de Deus com Caim aqui. Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, ok, Caim, já que você quer resolver as coisas à sua maneira, então que você domine e vença todos os seus desejos pecaminosos. Domine os seus pecados então, já que você quer resolver as coisas à sua maneira, do seu jeito, do seu modo e não conforme a minha vontade. Então, faça as coisas do seu jeito, mas olha, o pecado está à porta e você tem que dominá-lo. Se vira. Irmãos, o que fica claro é justamente isso aí. Muito mais que ordenar uma possibilidade humana, aqui no verso 7, Deus está revelando a Caim justamente o oposto. Ou seja, livre-arbítrio. Deus está revelando o oposto. Deus estava revelando a Caim a sua total incapacidade de dominar seus desejos pecaminosos. E tanto é verdade que qual é a primeira coisa que Caim faz depois que Deus tem essa conversa com ele? E ele irritado. Qual é a primeira coisa que ele faz? Vai lá e mata o irmão. Vai lá e mata o irmão. Então, o que o texto está mostrando claramente aqui, ao invés de revelar um suposto livre-arbítrio humano, capacidade para fazer o bem e o mal, o texto está falando justamente o contrário. Caim não tinha condições de dominar o mal, o pecado que habitava, estava à porta. O pecado que o dominava. Por que que ele não tinha? Abram em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 12. Está dizendo o seguinte: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Prestem bem atenção nisso aqui, amados irmãos e amigos. Irmão Hélio, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Porque foi que Caim matou seu irmão Abel. Porque a Bíblia está dizendo, ele era do maligno. Ele já era do maligno antes de matar seu irmão Abel. E porque ele era do maligno, ele
rebelou-se contra Deus, não oferecendo a oferta que Deus havia determinado através de Adão, seu pai. Ele era do maligno, ele pertencia ao maligno, assim como Judas era diabo, Caim também era diabo. E porque ele era diabo, era do maligno, é que ele matou o seu irmão Abel. Porque ele era do maligno, ele não ofertou. Ele não fez a oferta conforme a vontade, a prescrição de Deus, através do seu pai Adão. Estão entendendo? Então, Caim era do maligno. Caim não foi eleito, não foi um escolhido de Deus para a salvação. Ele pertencia ao maligno. Agora, o que ele fez, olha só, o que ele fez, ele o fez de conformidade com a sua liberdade de agir. Ou seja, escolher, tomar decisões. Só que como ele era do maligno, como a Bíblia diz, a sua liberdade de agência estava circunscrita ao quê? Ao diabo, ao maligno. Ele só poderia fazer escolhas, tomar decisões e agir livremente em direção do mal, do maligno, porque ele era do maligno. Sou eu que estou afirmando isso, meu irmão Hélio, querido irmão Hélio. Sou eu que estou afirmando isso. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Vamos continuar, porque o Senhor faz mais algumas objeções aqui. Mandou Caim escolher o sacrifício que queria oferecer, Gênesis 4:7. Moisés disse aos filhos de Israel para escolher o bem ou o mal, Deuteronômio 30:15. Opa, vamos lá, Deuteronômio 30:15. Eu aproveito a ocasião e peço para ler o verso 19 também, viu, irmão Hélio? Vamos ler o verso 19 para ficar claro ainda, mais clara ainda essa ideia. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Irmão Hélio, eu presumo que o irmão também tenha citado Deuteronômio 30:15 para fundamentar a existência de um suposto livre-arbítrio, especialmente porque o texto aqui, segundo o entendimento arminiano, que é o vosso entendimento, pressupõe uma capacidade de escolha aqui, né? Mais uma vez, irmão Hélio, mais uma vez eu reafirmo, que o texto está tratando aqui sim de uma questão de escolha humana, sim, mas a liberdade de agência humana. Deus não está tratando aqui de afirmar a ideia de um suposto livre-arbítrio. Até porque, veja, quais são as alternativas oferecidas por Deus? Olha aqui, a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e o bem, a morte e o mal. Aí ele diz aqui no verso 19, praticamente reforçando, né? Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Quantos caminhos? Dois caminhos. Se houvesse livre-arbítrio, irmão Hélio, se houvesse livre-arbítrio, olha, o que o povo poderia dizer? O que o povo teria condições de afirmar aqui para Deus? Senhor, nós, seu povo, decidimos agir pelo nosso livre-arbítrio. Portanto, Senhor, nós não escolhemos nem a vida que o Senhor nos propõe e nem a morte. Nós escolhemos andar pelos nossos próprios caminhos, Senhor. Nós somos e decidimos estar livres tanto do Senhor quanto do diabo. Irmão Hélio, é óbvio que eu estou fazendo aqui criando aqui, evidentemente, uma alegoria, mas para deixar bem claro o seguinte: não há a questão do livre-arbítrio aqui, porque livre-arbítrio existiria se o povo, se o ser humano pudesse, veja bem, dizer o seguinte: Senhor, eu estou
neutro nessa história do Senhor e do diabo, nesse drama envolvendo o Senhor e o diabo. Eu estou neutro. Eu estou livre do Senhor, como estou livre do diabo. Eu sigo a mim mesmo. A mim mesmo. Meu livre arbítrio. Estou livre do Senhor e livre do diabo. Irmão Hélio, põe isso na vossa cabeça. Outro detalhe importantíssimo segundo o contexto aqui, irmão Hélio. Deus não está aqui querendo afirmar o livre-arbítrio. Por quê? Porque aqui, se você ler o contexto, você vai ver que Deus tem lá promessas de obediência, promessas boas caso o povo obedecesse, e maldição caso o povo desobedecesse. Portanto, Deus está tratando aqui não de livre-arbítrio, mas de obediência condicional. Ou seja, se o povo obedecesse, eles receberiam bênçãos de Deus. Se o povo desobedecesse, eles receberiam maldição de Deus. Então eram promessas condicionais. Ou seja, obediência vida, desobediência morte. Não era uma questão aqui de Deus estabelecer o povo. Deus não estava falando aqui, irmão Hélio, um povo ímpio. Deus não estava formando um povo, estabelecendo um povo aqui nessa ocasião. Pelo contrário, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Deus estava lidando com o seu próprio povo. Um povo que ele havia tirado do Egito. Estava ali dando ordens, mandamentos, ordenanças, orientações para o povo que iria logo, em breve, entrar em Canaã. Se vocês me obedecerem, vida. Se vocês me desobedecerem, morte. Não tem nada de livre-arbítrio aqui, meu irmão. Nada de livre-arbítrio. O outro texto que o irmão cita é Josué mandou os israelitas escolherem servir a Deus ou não. Josué 24:15. Josué 24:15 está mais ou menos enquadrado dentro desta mesma circunstância de Deuteronômio 30:15. Por quê? Em Deuteronômio 30 o povo ainda não havia entrado em Canaã. Em Josué 24 o povo já havia entrado em Canaã. O povo havia acabado de entrar em Canaã. Vamos ler o texto? Josué 24:15 diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Olha só as alternativas que Josué dá ao povo, hein, irmão Hélio? Presta atenção nas alternativas aqui. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. O interessante é que Josué dá duas alternativas completamente negativas para o povo. Vocês têm que escolher entre os deuses que os pais de vocês adoravam depois do Eufrates, ou os deuses dos amorreus que habitam a terra na qual vocês estão morando agora. Agora saibam de uma coisa: eu e a minha família, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, irmão, nós temos que observar aqui que Deus, nesta ocasião aqui, não está falando também, assim como em Deuteronômio 30, com um povo ímpio, um povo que não o conhecia. Pelo contrário, Deus está falando com o seu povo, o povo de Israel, o povo dele. Deus não estava aqui, irmão Hélio, estabelecendo um povo ou formando um povo. Não. Deus estava simplesmente, através de Josué, conclamando o povo a servi-lo de modo total. É isso, irmão. A exortação de Josué, irmão Hélio, para que o povo de Israel escolhesse entre servir a Deus ou servir aos deuses, aos ídolos estranhos, tinha como propósito levá-lo, ou seja, levar o povo à consagração total ao Deus que já o havia escolhido em Abraão para ser o seu povo peculiar. Esse era o propósito de Deus. Porque Deus já havia escolhido esse mesmo povo em Abraão para ser o seu povo. É que Deus agora faz, através de Josué, um chamado, uma convocação, um chamamento grave, contundente. Olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Vocês resolvam, né? E olha aqui, o chamado para uma decisão naquela circunstância, irmão Hélio,
possuía o significado de uma convocação para uma submissão completa, integral e absoluta a Deus. Deveria o povo confirmar a escolha anterior de Deus, tomando a decisão de servi-lo fielmente, agora também, na terra que o Senhor acabara de lhes dar. O chamado era para a confirmação, irmão Hélio, e não o estabelecimento de um povo. Ao invés de provar o livre-arbítrio, irmão, Josué 24:15 prova que a liberdade prova a liberdade de agência. Pois se o povo não escolhesse servir a Deus, só lhe restaria servir Baal. Não havia uma terceira alternativa, meu irmão Hélio. Não havia. E uma pergunta que eu quero te fazer, irmão Hélio, com base nesse texto aqui e nos outros que nós lemos. Quão consistente e confiável é a escolha humana, irmão Hélio? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quão consistente e confiável é a escolha humana? Sabe por quê? Porque aqui em Josué, capítulo 24, verso 21 e 22, o povo diz assim, olha, então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. E Josué continuou, agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e incline o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Aí eu te pergunto, irmão Hélio, quão consistente e confiável era essa escolha do povo? Nós conhecemos a história, não é? Nós não conhecemos a história? Só para arrematar essa história, já estou terminando o vídeo, vamos ler Isaías 65? Vamos saber aqui, é óbvio, a gente já sabe a resposta para isso, né? Deus, o povo confirmou a sua escolha? Na frente? Confirmou? De servir ao Senhor? Nós obedeceremos ao Senhor. Ai, meu Deus do céu. É engraçado até. Vamos ler Isaías 65. Vamos ler aqui do verso 8 em diante, um trecho, para vocês entenderem quão confiável e consistente é a escolha humana. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz, não o destruam, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarón servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Verso 11. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna, e misturam vinho para o Deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu os chamei, e vocês não responderam. Falei, e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Quão confiável e consistente é a escolha humana, irmão Hélio? E a todos os irmãos e amigos que me assistem. Quão confiável é a escolha humana? Irmão Hélio, eu pretendia ler muitos outros textos aqui, eu não vou ter tempo para fazer isso, mas eu preciso, antes de encerrar esse vídeo, ler alguns textos com o irmão aqui nesse vídeo, para deixar estabelecido uma coisa claríssima. Deuteronômio 4, verso 37, primeiro. Ele amou os pais de vocês
e escolheu os seus descendentes depois deles. Além de amar os pais do povo de Israel, Deus está afirmando aqui que escolheu os seus descendentes. Isso aqui é futuro. Deus escolheu. Deus predestinou. Ele predestinou porque Ele elegeu. Ele só predestina porque Ele elege, ou seja, Ele escolhe antes. Irmão, olha o verso, olha o capítulo 7. Versos 6 e 7. Porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Quem foi que escolheu quem, irmão Hélio? Foi o povo que escolheu Deus ou Deus que escolheu o povo? Óbvio que foi Deus que escolheu o povo. Escolheu o povo por meio de quem, especificamente? O povo de Israel. Não foi de Abraão, irmão Hélio? Deus não foi lá na terra de Abraão, no meio da sua parentela, tirar Abraão de lá? Porque se Deus não faz isso, irmão Hélio, Abraão jamais teria escolhido servir ao Deus de Israel. Quiçá nem teria conhecido o Deus de Israel. Então Deus fez promessas incondicionais para Abraão. Está em Gênesis 12. Olha, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar e abençoar amaldiçoar quem te amaldiçoar e abençoar quem te abençoar. Deus fez promessas incondicionais para Abraão, meu irmão. Incondicionais, ou seja, fizesse Abraão o que ele fizesse, Deus cumpriria as promessas através dele. Sem forçá-lo, sem violentá-lo, sem retirar a sua liberdade de agência. Deuteronômio 10:15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deus escolheu porque Ele ama, meu irmão Hélio. Ele escolheu porque Ele ama. Ele ama e por isso Ele escolhe. Ele faz escolha porque Ele ama, irmão Hélio. Ele não escolhe porque Ele odeia, porque Ele é um Deus arbitrário, que quer tirar a nossa liberdade de escolha, nossa liberdade de agência. Não. Ele escolhe porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que nós não temos condições de, por nós mesmos, escolhê-lo, irmão Hélio. A iniciativa não pode ser nossa, irmão Hélio. Sabe por que a iniciativa não pode ser nossa? Porque nós estamos, quando nós nascemos nesse mundo, irmão Hélio, nós nascemos mortos para Deus. Como Paulo, lá em Efésios 2, deixa claro isso. Ele vos deu vida estando vós mortos. Paulo, em Timóteo, diz que a nossa vontade estava enlaçada pelo diabo, ou seja, escravizada pelo diabo. Éramos filhos da ira. Jesus deixa isso bem claro, irmão Hélio. É por isso que é Ele que tem que tomar a iniciativa, irmão Hélio. É por isso que é Ele que tem que escolher, irmão Hélio. É Ele que tem que tomar a iniciativa. Nossa vontade, enquanto nós somos seres humanos naturais aqui, está escravizada pelo diabo. E é óbvio que eu tinha mais textos para ler aqui para o irmão. Eu não tenho tempo de ler todos os textos. Evidentemente, eu gostaria de ler todos os textos que eu separei aqui, para deixar bem clara essa questão, irmão Hélio, que Deus só elege, só escolhe e só predestina porque Ele nos ama. Efésios capítulo 1. Talvez eu até volte a esse tema aqui, tá? Para encerrá-lo, porque eu tenho muito texto para ler a esse respeito aqui. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. O texto diz assim. Vamos ler o 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então perceba, irmão Hélio, que o texto aqui é claro.
que Deus nos escolheu em Jesus. Não foi por nossa causa que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa dizer o quê? Que Deus nos elegeu em Cristo. Porque foi Cristo que não pecou. Foi Cristo que veio aqui e viveu vida íntegra, justa. Cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar, em nosso favor. Porque Deus sabia que nós não tínhamos a mínima condição de fazer isso. Deus sabia que nós não tínhamos a condição nem de dizer Senhor Jesus, como diz Paulo lá em Coríntios. Nós não tínhamos o poder nem para afirmar o senhorio de Jesus. Nós não tínhamos o poder de gritar pelo nome de Jesus sem a intervenção do próprio Deus em nós. Então o texto está falando que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo nós fomos eleitos, irmão, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu em Jesus para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, irmão. Nós temos uma obra de santificação aqui pela frente. O fato de nós sermos calvinistas ou reformados não quer dizer que nós vamos cruzar os braços, porque Deus já predestinou, já nos elegeu, está tudo certo, está tudo pronto. Ora, eu não sou fatalista, eu não sou determinista fatalista. Eu sou reformado, eu sou cristão reformado. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Porque eu fui eleito em Cristo para ser santo e irrepreensível, meu irmão. E não porque eu seria, não porque Deus previu que eu seria santo e irrepreensível. Olha o final do verso 4 e início do verso 5, irmão Hélio. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Perceba, irmão Hélio, que é em amor que Deus nos predestina. Ele só nos predestina porque Ele nos escolheu antes. Porque Ele nos escolheu antes, Ele nos predestina. E em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Deus nos predestinou para que nós fôssemos adotados como seus filhos. Por meio de quem? Por meio de mim mesmo? Do meu suposto livre-arbítrio? Não, por meio de Jesus Cristo. Está vendo como isso é maravilhoso, irmão Hélio? Então, irmão Hélio, eu vou ficando por aqui. Quem sabe no próximo vídeo eu termine esse assunto. Eu disse no início desse vídeo que eu também estava fazendo esse vídeo em resposta a um pastor adventista que me disse o seguinte: olha, Deus não é parcial, Ele não escolhe ninguém. Então eu mostrei aqui, em poucos textos, que realmente Deus não é parcial. Essa palavra parcial, ela possui uma conotação negativa, ela é pejorativa, porque é como se nós disséssemos assim: Deus caprichosamente escolhe o bem de um em detrimento de outro. Ele escolhe fazer o bem a um e o mal a outro. Parcialidade nos leva a entender as coisas desse modo, não é? Deus realmente não é parcial. Deus é soberano. E tudo que Ele faz por amor. A sua eleição é por amor. A predestinação de Deus, como diz o texto de Efésios que nós acabamos de ler, é por amor. Se Ele nos escolheu em Abraão, lá atrás, foi por amor. Foi por amor. Se Ele nos fez seus filhos, foi por amor. Tudo por amor. Tudo por conta da sua bondade e da sua misericórdia. Agora, mais uma vez eu reafirmo o seguinte: se Deus não escolheu a todo ser humano da face da terra, como é um fato que a Bíblia deixa claríssimo, é porque Ele tem a prerrogativa de fazer esse tipo de escolha. E Ele não é injusto por isso. Ele não é injusto por isso. Esse é o problema. O problema somos nós, seres humanos, querermos enquadrar Deus dentro daquilo que nós concebemos como justiça. Não.
Se for assim, Deus não é justo. Ora, a Bíblia deixa claro isso, inclusive você, né, irmão Hélio, cita aqui Romanos 9, onde Deus deixa claríssimo que ele escolhe um, não escolhe outro. A um ele resolve manifestar misericórdia, a outro a sua ira. Em Romanos 9 está claro isso, claríssimo. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Está claríssimo isso. Agora eu vou brigar então com a teologia reformada e dizer que Calvino estava errado, que Lutero estava errado, que Agostinho estava errado nesse ponto, que outros grandes homens de Deus estavam errados, que quem está certo é Jacob Armínio e todos os arminianos é que estão certos. A palavra de Deus diz o que nós estamos acabando de afirmar aqui, e Deus não é injusto por isso não. O próprio Paulo em Romanos 9:14 ele fala, olha, seria Deus injusto por conta disso? De modo nenhum, porque ele já antecipa as objeções que as pessoas fariam com relação àquilo que ele estava escrevendo aos romanos. As pessoas afirmariam que com base naquilo que Paulo estava escrevendo aos romanos, as pessoas, a tendência era acusar, dizendo, Paulo, você está doido, você bebeu, se fosse então Deus é injusto. Aí Paulo falou, olha, Deus não é injusto de modo nenhum. Ele é Deus, ele tem essa autoridade, ele pode fazer o que ele quiser, ele é soberano. Mas em tudo que Deus faz, ele faz por amor. E ele é justo, sempre. Sempre. Então, meus amados irmãos e amigos, quem sabe eu volte num próximo vídeo para encerrar esse assunto que eu comecei aqui agora. Inclusive o seguinte, o irmão Hélio, no e-mail dele aqui, ele diz, encerrando aqui esse parágrafo, ele diz aqui, o próprio filho podia escolher entre a justiça ou a injustiça. Hebreus 1:9. Quem sabe nós podemos, no próximo vídeo, partir a partir daqui, começar o nosso vídeo a partir daqui, dessa afirmação do irmão Hélio, porque eu já estourei todo o meu tempo aqui, eu não tenho mais condição de continuar analisando as objeções do nosso querido irmão Hélio aqui. Mas eu quero dizer de antemão, irmão Hélio, que eu também não sei por que o senhor fez essa afirmação aqui. O filho podia escolher entre a justiça e a injustiça? Jesus podia escolher entre a justiça e a injustiça, irmão Hélio? Jesus poderia escolher? Jesus é livre. Isso eu tenho que admitir. Isso eu tenho que admitir. Agora, essa liberdade de Cristo, que eu suponho ser o livre-arbítrio, porque só Deus possui o livre-arbítrio, isso quer dizer que então que Deus poderia escolher ser injusto? Ou seja, ser algo contrário àquilo que ele é, à sua essência? Não. Isso é impossível, irmão. Isso é impossível. Ao assumir algo a respeito de Deus, eu também não posso assumir alguma suposta implicação com base nos meus conceitos, os conceitos humanos, com base no meu conhecimento humano das coisas, com base na minha lógica, com base na ciência humana. Eu tenho que entender que Deus está acima de nós. Deus é Deus. Eu sou uma partícula microscópica de poeira cósmica do cocô do cavalo do bandido. Então, a gente tem que baixar a cabeça e reconhecer que Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então fica para o próximo vídeo a proposta de nós terminarmos essas questões levantadas pelo nosso querido irmão Hélio. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.